Olá a todos, o meu nome é Sabrina Stefanello, eu sou médica psiquiatra e hoje a aula é sobre segurança do paciente. A segurança do paciente envolve reconhecer e estar atento para o fato de que, ao se oferecer cuidados em saúde, existe sempre um potencial para se causar danos e as pessoas sofrerem com isso. Então, a gente precisa estar atento e fazer o máximo para evitar que o que deveria ser cuidado não se transforme em algo danoso para as pessoas. E existem várias formas e várias coisas que a gente pode tentar fazer para evitar isso. Eu queria destacar alguns aspectos, até porque, do ponto de vista de segurança do paciente, existem muitas ações bastante amplas que podem ser feitas, e alguns desses destaques envolvem justamente, por exemplo, medidas de higiene, e aí não dá para a gente não considerar que estamos num cenário de pandemia. Então, essas medidas de higiene, de cuidado com as pessoas, de lavagem de mãos ou de passar álcool gel, de garantir que esteja usando máscara corretamente, são medidas que a gente precisa ter como usuais e cotidianas, então tomar cuidado para se garantir isso. Boa parte do que se trata e do que se fala em termos de segurança de paciente são coisas que às vezes parecem pequenas ou detalhes que a gente tenta garantir e que envolve também não só algo individual, mas todo um funcionamento de gestão e de cuidados com todas as etapas que envolvem o atendimento de uma pessoa, para que a gente não tenha problemas e não tenha acidentes também diante desses atendimentos. Então, um outro aspecto importante é conferir os dados daquela pessoa que está sendo atendida. Parece algo simples, às vezes bobo até de falar, mas não é tão raro você ver, por exemplo, o registro do dado de uma pessoa que foi atendido no prontuário de outra pessoa, por exemplo. Então, tomar cuidado, checar, se certificar que aquela pessoa que está ali é, de fato, a pessoa que você deveria estar atendendo. Toma cuidado em fazer um registro de modo sistemático dos atendimentos. Isso é, inclusive, um dos modos da gente garantir horizontalidade e de fazer com que os outros profissionais tenham acesso e entendam qual é o plano terapêutico, o que está sendo entendido daquela determinada situação, daquele determinado caso, registrar se foram feitas intervenções, as orientações, preferencialmente, se não for um prontuário eletrônico, precisa ser de um modo legível, e por mais que sejam, às vezes, orientações sucintas, elas precisam estar escritas. O prontuário é o bem mais precioso da pessoa, e é o prontuário quem vai também ajudar a garantir essa continuidade do cuidado. É importante a gente utilizar também eventos sentinelas para rever procedimentos e processos de trabalho. Então, por exemplo, aconteceu um problema, aconteceu uma administração, uma liberação, às vezes, de medicamento trocado para aquela pessoa, ou teve algum erro na hora do momento do atendimento. É importante ter momentos em que a equipe possa se reunir do serviço e num objetivo de tentar aprender com esses erros e tomar medidas para que esses erros não se repitam e não aconteçam novamente. Às vezes são medidas relativamente fáceis que podem ser distribuídas entre as pessoas que trabalham no mesmo local para evitar novos erros no futuro. É importante considerar também e fazer a notificação de eventos adversos, considerando do ponto de vista de farmacovigilância, pois somos nós que estamos lá na ponta, na atividade prática do cotidiano, que vamos nos deparar com isso. E aí cabe também, é nosso papel fazer esses registros. Por isso eu já deixei aqui o link para que vocês vejam, é super fácil de achar na página da Anvisa, e hoje em dia, com tecnologia, fica cada vez mais fácil se fazer esse tipo de notificação. Outro destaque importante que envolve segurança do paciente é garantir uma boa comunicação.
tanto com a pessoa que está sendo atendido, quanto com sua rede afetiva. Essa comunicação, o ideal é que ela seja de fato dialógica, que as pessoas possam falar também o que elas estão pensando, para poder refletir e ter um diálogo de modo que não fique só uma orientação. Toma cuidado para ver se essas pessoas entenderam aquilo que você está de fato querendo transmitir. Então, pedir que as pessoas contem o que elas estão usando de medicamentos, isso é muito melhor do que você simplesmente pressupor que ela está fazendo uso de toda aquela lista de medicamentos que muitas vezes está descrita no prontuário. É com esse tipo de pergunta que você percebe se a pessoa sabe quais são os medicamentos que ela está fazendo uso, se ela entende quais são as dosagens, se ela consegue te contar quais momentos do dia, e é justamente aqui que você percebe, quando ela tem que te descrever e contar o que ela está tomando, se ela não está fazendo uso de algum medicamento, que às vezes está descrito no prontuário e não necessariamente está sendo utilizado. É importante na conversa, ainda mais quando você está tentando explicar ou tentando fazer orientações que julga que são muito importantes, pedir que as pessoas repitam e tentem dizer para você o que é que elas entenderam daquilo que você acabou de explicar. Esse é um modo de se certificar de que essa comunicação está, de fato, acontecendo de um modo efetivo. Então, fornecer também fontes confiáveis de informação é o seu modo de estimular com que as pessoas leiam algumas coisas e participem mais, inclusive dos seus tratamentos, e orientações, às vezes por escrito, de um modo legível, para que elas possam ter facilidade para seguirem quando é algo que vai precisar repetir ou é algo que as pessoas vão ter que incorporar no seu cotidiano. Vale a pena também utilizar estratégias que justamente auxiliem nessa abertura de espaços para abordar o uso dos medicamentos. E aí fica uma sugestão para, se alguém ainda não ouviu falar, sobre a gestão autônoma da medicação. A gestão autônoma da medicação é uma estratégia de abertura de espaços para discussão sobre os medicamentos, em que promove toda uma reflexão inicial para a própria pessoa e faz com que ela possa falar sobre isso e se envolver no seu tratamento. Vocês conseguem encontrar vários materiais disponíveis gratuitamente na internet. Um outro destaque importante é, se for necessário transferir alguém para outro serviço, forneça as informações com detalhe o suficiente para a equipe que vai receber do outro lado entender o motivo e a gravidade dessa transferência. Então, às vezes, você pode ter feito uma enorme entrevista com a pessoa, conseguiu obter vários dados relevantes, se preocupou com aquela situação e você está pedindo, por exemplo, uma internação ou está encaminhando a pessoa para o pronto-socorro por conta da gravidade daquilo que ela te contou. Considerar que se a gente está falando principalmente em transtornos mentais ou problemas psíquicos, às vezes problemas complexos, que podem ser, inclusive, bastante estigmatizantes, essas pessoas não necessariamente vão conseguir ou estarão dispostas a contar tudo que elas já compartilharam com você. Então, tome cuidado e compartilhe as informações que julgar relevante para quem receber essa pessoa saiba exatamente aquilo que você já conseguiu obter de informação. Lembrar que também pessoas que têm problemas graves ou problemas mais complexos vai ser necessário não só uma discussão, às vezes, de equipe, mas pode ser necessário uma discussão multiprofissional. Existe a possibilidade, às vezes, de tentar organizar uma supervisão para discutir melhor e trocar ideia com outras pessoas, às vezes com pessoas que têm experiência com determinados problemas. É importante construir um projeto terapêutico singular e tentar envolver o máximo possível a pessoa para que ela participe das decisões, para que de fato aconteça uma decisão compartilhada, e lembrar que um dos modos de tentar garantir, inclusive, a coordenação desse cuidado é justamente ter um profissional que seja um profissional de referência responsável por esta pessoa e, em geral, você destaca para casos que são mais complexos, para casos em que alguém vai precisar, por exemplo, ficar na função de articulação, de relembrar outros profissionais,
de acionar outros serviços para garantir que aquilo que foi planejado esteja de fato sendo cumprido. Então, essas são algumas estratégias que, inclusive, são possíveis para situações que a pessoa pode estar mais vulnerável, inclusive, a outros problemas e sofrer por conta de problemas nessa continuidade do tratamento. E aqui eu queria destacar do ponto de vista do uso de medicamentos, até porque boa parte do que a gente vem discutindo envolve o uso de medicamentos, e é um alerta, é uma campanha que vem da Organização Mundial da Saúde, que quando a gente fala em segurança do paciente, os medicamentos são parte importante que a gente precisa considerar para garantir essa segurança. Então, aqui são destacados 5 momentos para uma medicação com segurança. Então, o primeiro momento em destaque aqui é justamente do início do uso de um medicamento. Então, qual é o nome desse medicamento? É importante informar para que esse medicamento está sendo usado. Então, aqui vocês percebem o quanto que o investimento na comunicação é importante e tem relação com segurança do paciente. Quais são os riscos, possíveis efeitos do medicamento e o que essa pessoa deve fazer diante de alguns desses efeitos. Outro ponto importante é tomando a medicação. Então, quando que a pessoa deve tomar o medicamento, isso precisa ficar claro para ela, e quanto que ela vai tomar em cada momento. Então, e o que ela deve fazer se ela sentir, se ela perceber que está tendo efeitos colaterais ou está tendo reações que fogem daquilo do que seria o esperado. Um outro momento importante é quando você vai adicionar um outro medicamento e ela já está fazendo uso daquele primeiro medicamento. É repensar, eu realmente vou precisar lançar mão desse outro medicamento? E esse medicamento pode interagir com os outros medicamentos que a pessoa já está fazendo uso. Então, de novo, lembrar de fazer essa checagem e verificar e se questionar se vale a pena. Então, ponderar prós e contras. Um quarto momento em relação ao uso dos medicamentos é revisando a minha medicação. Então, por quanto tempo eu devo tomar cada um desses medicamentos? Existe um plano para isso? Qual vai ser o tempo? Como que eu vou me organizar em relação a isso? Inclusive, se são vários medicamentos e se envolvem tempos diferentes. E se eu estiver tomando algum medicamento que eu não preciso mais? Então, esse é um outro ponto a ser ponderado, ainda mais em pessoas que fazem uso de múltiplos medicamentos. E aí que eu queria destacar que hoje em dia não é raro você se deparar com pessoas que tomam muitos medicamentos que às vezes foram introduzidos, por exemplo, no pronto-socorro ou num atendimento pontual que a pessoa teve, às vezes por uma queixa específica, como, por exemplo, tontura, vertigem, e foi introduzido um medicamento que a pessoa ficou fazendo uso contínuo ao longo da vida dela e só foram somados novos medicamentos sem fazer essa revisão dos medicamentos que estavam sendo utilizados. Então, lembrar disso e lembrar de considerar, olha, para que é que está sendo usado esse tipo de medicamento? Especialmente quando você lembra na questão da prática de renovação de receitas. Então, toma cuidado para não ficar só numa prática de renovação de receitas, mas fazer reavaliação e tentar explorar com a pessoa por qual motivo foram introduzidos tais medicamentos. E aí, tomando vários dos cuidados que já foram mencionados em aula anterior. E aí, o último momento é justamente o momento de parando, em que você vai parar o uso do medicamento. Então, abordar e ver quando é que eu deveria parar cada medicamento. Eu tenho que parar algum dos medicamentos por causa de algum efeito colateral, como que eu vou reportar também se foi um efeito colateral adverso importante, então lembrar de fazer a notificação do ponto de vista de farmacovigilância, que é algo, inclusive, que a gente precisa melhorar no nosso país. Então, considerar, inclusive, como vai ser essa parada, de que modo que eu vou fazer, e aí considerar se é um medicamento que foi introduzido recentemente ou não, para ponderar os cuidados em relação a essas mudanças
uso dos medicamentos. Em relação à aula de segurança do paciente, essa foi a bibliografia utilizada. Muito obrigada.